ele riu dos chinelos dela. A risada atravessou o saguão como se fosse uma coisa natural ali dentro. Um som que combinava com o piso polido, as mesas de vidro e o ar-condicionado que fazia tudo parecer mais importante. Ricardo falou alto, mais para os colegas do que para a mulher à sua frente, e havia naquele riso um desdém tão simples que quem ouvia sabia exatamente o que ele queria dizer. Você não pertence aqui. No chão, um par de chinelos de borracha descansava ao lado de uma bolsa surrada. As mãos de quem as calçava tremiam um pouco enquanto recolhiam papéis espalhados. A senhora que usava aqueles chinelos era Dona Sônia Maria dos Santos, 68 anos, costureira de toda a vida, com a pele marcada pelas linhas das agulhas e o sol, e com as mãos tão habituadas ao tecido que até os nós das roupas pareciam obedecer às suas ordens. Ela vira o rosto em direção à voz e por um instante houve silêncio. A parte do saguão que não estava acostumada à vida dela olhou para baixo, como se a vida dela pudesse ser arrumada no cantinho. Esse episódio, tão breve quanto violento, foi o acendedor. O que começou como um incidente corriqueiro numa manhã de segunda-feira seria, dentro de dias, a faísca que acenderia uma luta que ninguém ali podia imaginar. Antes disso, porém, era preciso conhecer a costura da vida de Sônia, entender por que um par de chinelos importava tanto quanto uma imagem. Sônia madrugava como quem cuida do mundo. Levantava cedo, passava a máquina Singer que vinha de seu pai, ajeitava as sobras de linha numa lata, guardava moedas num cofrinho desbotado, costurava vestidos, consertava barras, apertava cintos. O salão onde trabalhava era um quarto convertido em oficina. Cortinas que serviam de vitrine, uma mesa entalhada com marcas de tesoura, um rádio antigo que cantava novelas às tardes. Ali se fazia beleza do jeito que se podia, com habilidade, paciência e uma dignidade que não se ostentava. Tinha uma foto emoldurada do marido no armário da cozinha. Naquela foto ele sorria com um sorriso de domingo, segurando um filho no colo. A foto era pequena, amarelada, e ficava encostada no armário como quem insiste em manter um sol particular aceso. Sônia ia ao banco para coisas simples, pagar contas, receber uma aposentadoria que mal dava para o aluguel, sacar o dinheiro que sobrava para comprar tecido quando aparecia um trabalho mais urgente. Para ela, o banco era uma necessidade. Para Ricardo, o gerente, era mais um cenário em que o poder podia ser mostrado sem cerimônia. No Capão Redondo, onde mora a família dos Santos, a vida acontece à vista de todos. As ruas carregavam os sons do bairro. Crianças indo para a escola, vendedores chamando, o cheiro do café recém-passado. A casa de Sônia era de paredes descascadas e varanda pequena. O tapete era remendado, mas havia vasos com plantas cuidadas por mãos que conheciam o valor das coisas. Entre as filhas havia um nó forte de proteção. Gabriela, a mais velha, com seus 42 anos e uma história de luta visível no olhar, e Marina, a caçula, 34, de fala serena e postura que guardava um segredo como quem guarda um documento valioso. Marina não dizia na rua que era juíza substituta. Fora um segredo guardado com naturalidade, uma arma que só deveria ser usada em último caso. Na família, dizia-se que Marina tratava das coisas com calma, e essa calma vinha de anos de estudo, de uma trajetória que havia passado por bibliotecas e turnos noturnos, por sacrifícios que ninguém da vizinhança via. Para ela, a toga não era uma insígnia de superioridade. Era uma responsabilidade que pesava tanto quanto um cobertor velho numa madrugada de chuva. Protege, mas exige cuidado. Marina sabia que, quando usada de maneira imprudente, a autoridade podia parecer vingança, e ela não queria isso. Ainda assim, havia ocasiões em que o direito precisava cuidar da vida de quem o poder tentava pisotear. No banco, o incidente aconteceu como acontecem as humilhações. Rápido, sem que muitos tenham tempo de reagir.
Sônia tentou fazer um saque. Retirou os papéis da bolsa e, sem querer, esbarrou. Os papéis caíram, moedas rolaram. Alguém esticou a mão para ajudar. Ricardo, com a sua gravata bem posta e o cartão de visita sempre à mão, viu a cena e decidiu que aquilo serviria para mandar uma mensagem. Fez graça. A voz dele atravessou a sala como um açoite e para alguns era apenas diversão. Para Sônia, foi uma lâmina. Ela saiu do banco com os documentos às pressas, com o rubor da humilhação queimando como sal na pele. A caminhada de volta para casa foi uma sucessão de imagens. As vitrines que não olhavam para ela, o ônibus que parecia maior, as pessoas que viravam o rosto. Chegou em casa e sentou na cadeira da cozinha, tentando reorganizar as roupas que havia levado para consertar. Mas o impacto físico veio rápido. Um mal-estar. As pernas cederam e ela desmaiou por um segundo que parecia uma eternidade. Quando as filhas chegaram, a casa cheirava a café frio. Gabriela já vinha inquieta. Sabia que algo tinha acontecido antes mesmo de ouvir as palavras, porque conviver com a mãe era conviver com sua firmeza. Quando a mãe vacila, algo grave está em curso. Ao ouvirem o relato, o rosto da irmã mais velha endureceu como ferro aquecido. Foi Gabriela quem primeiro falou em resolver na rua, em pedir satisfação na cara do gerente, em fazer barulho. A indignação era uma força perigosa. Limpava o juízo e acendia a vontade de ação imediata. Marina, por sua vez, respirou. Não era frieza, era analisar antes de disparar. Ela sabia o que uma ação mal planejada podia causar. Sabia também que a palavra justiça tinha peso e processo. Sentou-se à mesa com a mãe, segurando a foto do marido, e disse com voz baixa: "Vamos formalizar. Não vamos deixar isso assim." Não era a mesma coisa que não sentir raiva. Era escolher o caminho que faria a humilhação ser reconhecida e reparada, transformando a dor em prova. Essa diferença de ritmo entre as irmãs marcaria cada passo dali em diante. A rua queria fogo, Marina queria tração jurídica. Gabriela ia fazer barulho, Marina iria construir o argumento que colocaria o banco em xeque. A primeira medida de Marina foi simples e silenciosa: anotar tudo. Horas, palavras, olhares, pedir os extratos, cancelar pagamentos, reunir testemunhas, pequenos cadastros que juntos poderiam formar um mapa da humilhação. Pediu também para que ninguém falasse sobre a sua profissão. A ideia não era poupar o banco, mas evitar que a resposta institucional viesse carregada de retaliação. Em muitos casos, a autoridade provoca reações perigosas. A estratégia seria ser técnica e rápida. Enquanto isso, a vizinhança começou a se mover. No mesmo dia, uma vizinha que fazia compras na feira contou que tinha ouvido. Ele riu dos chinelos dela. O mercado, a padaria, a manicure, a história se espalhava como um rumor que ganha corpo. Na periferia, o coletivo funciona de forma visceral. O que acontece com um repercute em todos. As últimas queixas de humilhação contra instituições encontraram no bairro um eco que transformava pequenas feridas em uma indignação maior. Marina procurou o Dr. Figueiredo. Ele era um advogado criminalista respeitado, com jeito de quem falava baixo, mas atingia longe. Não seria ele quem assinaria os documentos naturais do caso civil, mas era alguém capaz de entender quando uma perseguição poderia virar crime, quando um flagrante poderia ser fabricado. A presença de um advogado com experiência dava a Marina a possibilidade de mapear riscos. O banco tinha recursos, tinha prestígio, tinha instrumentos. Havia que prever tudo. Do lado do banco, Ricardo voltou ao seu habitual: afirmar que a instituição prezava pelo atendimento, que era um incidente isolado, que se tratava de um mal-entendido. Por trás dos panos, porém, as grandes organizações costumam ter mecanismos de contenção.
O jurídico do banco, sugerido como tranquilo e eficiente, enviou um e-mail padrão pronto para minimizar exposição. Na cabeça de Marina, aquele e-mail não era garantia. Era sinal de que o banco já estava se ajustando para evitar que a história ocupasse espaço público. A família, então, decidiu agir em duas frentes. Uma, garantir a proteção imediata da mãe, medidas simples para que ela não voltasse a ser pequena diante de olhos que julgavam. Outra, preparar a resposta jurídica. Não se tratava apenas de reparação financeira. Havia uma dimensão simbólica. A imagem dela, dos chinelos no chão polido, precisava ser enfrentada no foro público para que ninguém mais pudesse repetir o gesto impunemente. Marina pediu uma liminar. Explicou para a mãe e para a irmã com palavras que buscavam tradução para o cotidiano. Um pedido de liminar é como um pedido rápido ao juiz para que ele dê uma proteção imediata, antes mesmo do processo correr. Se concederem, obriga o banco a cessar atos e a reparar provisoriamente. Gabriela franziu o senho. Achava todo o processo uma demora injusta, mas entendeu o valor do gesto. Seria a primeira pedra colocada em frente ao banco para medir sua reação. Ao mesmo tempo, Gabriela agia em outra frente, a da rua. Começou a gravar depoimentos, juntar nomes de quem presenciou o episódio, coletar mensagens no celular daqueles que estavam no banco. A raiva da rua era a organização. A comunidade sabia que, se a história ganhasse vento nas redes, a pressão pública poderia forçar respostas mais rápidas do que qualquer papel assinado. Havia aí um risco calculado. Exposição pode virar instrumento de proteção ou de retaliação. Marina sabia disso. Os primeiros dias foram de tênue equilíbrio. Reuniões na cozinha com café quente, conversas rápidas com o advogado, idas e vindas ao banco para solicitar gravações de câmeras. Há uma coisa que as instituições grandes têm: documentação. E é justamente esse exato trunfo que Marina quis transformar contra elas. Pedir acesso às imagens, protocolar reclamações, registrar boletim de ocorrência, era como montar um quebra-cabeça com peças oficiais. Num desses idas ao banco, Gabriela voltou irritada. Contou que Ricardo a recebera com sobrancelha levantada, oferecendo uma solução com jeitinho que soava como compra. Ele usara o tom paternal que alguns usam para encobrir chantagem moral. Olha, a gente resolve isso por aqui, sem exposição. Entenda que... Gabriela respondeu com uma palavra que vinha da vontade forte. Não. Uma recusa que soou para ela como um soco no ar. Diante da recusa, Ricardo sorriu mais uma vez, como se fosse uma gratificação. A família sentiu ali o traço de uma estratégia visível. O banco tentaria primeiro minimizar, depois cooptar e, por fim, se preciso, usar a máquina que tinha. Marina sabia do perigo das negociações privadas. O banco oferecia muitas vezes o que era aceito por quem não tinha voz. Deixaria que a dor da mãe fosse comprada por uma quantia qualquer? Não. Era questão de princípio. Se existia um padrão institucional de desrespeito, era preciso que ele fosse visto, documentado e, quando possível, desfeito nas instâncias competentes. A recusa de Gabriela não foi apenas emoção, foi estratégia de desgaste público. Houve um levante de solidariedade que surpreendeu algumas pessoas. A pastora da igreja local, a vendedora de sucos da esquina, vizinhos que não se conheciam além de um aceno, todos começaram a reunir assinaturas para um abaixo-assinado. Um perfil anônimo de rede social passou a relatar com calma o que acontecera. A narrativa começou a ganhar corpo fora da casa. A imagem dos chinelos no piso polido repassou-se em mensagens e em boca a boca. Para um banco grande, reputação é capital. E a perda de reputação pode desencadear dores que dinheiro não resolve tão facilmente. Enquanto isso, no interior do banco, havia outra dinâmica. Além de Ricardo, havia nomes que pairavam como sombras, com mais poder que ele.
O proprietário, Dr. Arnaldo, era retratado por alguns no mercado como o tipo de homem que nunca sujava as mãos, mas tinha gente que sujava por ele. Havia também o chefe do jurídico, Dr. Peixoto, homem de fala mansa e argumentos articulados. Esses personagens compunham uma estrutura. No topo, decisões tomadas para preservar o banco, mesmo quando isso implicasse manipular cenas ou acionar contatos para resolver dissabores. Marina conhecia esses mecanismos. Sabia que a repressão institucional pode tomar formas sutis e legais, mas também formas violentas e ilegais, quando há interesse de blindar reputação ou ganhos. Numa noite, enquanto organizavam papéis na mesa da cozinha, a rua ficou em silêncio por um tempo e a casa foi iluminada apenas pelo abajur. Sônia olhava a filha mais nova e disse, com voz frágil mas firme, "Eu só queria ser tratada como gente." Não havia na frase peso de discurso. Havia o desejo mínimo que todo ser humano deveria ter: respeito. Marina segurou a mão da mãe. Essa mão, calejada, que já consertara tantas roupas, agora procurava uma mão que pudesse ampará-la numa batalha que parecia grande demais. Marina, então, chamou o Dr. Figueiredo para uma conversa mais longa. Ele sugeriu medidas em sequência: peticionar pedido de liminar, requerer perícia nas imagens das câmeras internas, solicitar prova pericial digital no celular que gravou o momento em que os papéis caíram e, se necessário, abrir uma investigação sobre conluio ou uso indevido de recursos para coagir testemunhas. Explicava tudo como quem descreve um mapa: pontos de risco, caminhos seguros, atalhos que levam a becos sem saída. Para Marina, aquilo era o início de um ofício: transformar a raiva em trilhas legais mensuráveis. No entanto, antes que todas as peças legais estivessem no lugar, algo já começava a se mover sem controle. Em um bate-papo nervoso com umas amigas, Gabriela soltou que não aceitava um pedido de desculpas por baixo do tapete. Aquilo foi ouvido e repetido. Nos dias seguintes, as redes trouxeram mensagens de apoio, rostos solidários, hashtags de indignação que transformaram a história do bairro em narrativa pública. A sensação de que tinham a verdade do lado trouxe, paradoxalmente, ansiedade. Quanto mais gente soubesse, mais provável seria a reação agressiva daqueles com poder para reagir de modo sujo. O primeiro documento oficial saiu em poucos dias. Um boletim de ocorrência registrado por Gabriela com auxílio de Marina e de Dr. Figueiredo. No boletim constava a humilhação pública, a tentativa de abordagem pela gerência e o desmaio resultante do impacto. A polícia local, representada à época pelo delegado Fonseca, em tese deveria zelar por esse tipo de situação. Em muitos lugares, porém, o cordão entre instituições que deveriam ser independentes e os interesses privados é tênue. Marina era cautelosa. Sinalizou que iriam acompanhar a tramitação do boletim e que fariam pressão. Não se contava com a proteção automática do sistema. Os dias que se seguiram foram um vai e vem de pequenas vitórias e receios. A perícia digital recebia arquivos, vizinhos davam depoimentos, o banco enviava um ofício dizendo lamentar o incidente. Era o tipo de declaração que juridicamente pode servir como prova de reconhecimento. Na prática, muitas vezes funciona como ponte de acomodação. Para a família, significava que o banco já sabia que havia algo maior por trás do simples episódio. Em meio a esse processo, Gabriela e Marina tomaram uma decisão arriscada. Marcaram um encontro com alguém do banco para discutir a resolução. Não por ingenuidade, mas por estratégia. Se o banco quisesse resolver fora do tribunal, melhor que isso, ficasse documentado e registrado. A ideia era clara: transformar uma tentativa de acerto à parte em prova. Era arriscado, era necessário. Gabriela entrou no carro tremendo de raiva e expectativa.
Marina ficou na casa, revisando papéis, pensando em como orientar a irmã a agir de forma a não criar um pretexto para a retaliação. "Se for gravação, me avise antes", disse Marina, e Gabriela concordou. Era um jogo de nervos. Ninguém ali queria transformar a situação em espetáculo. Queriam transformá-la em prova. No banco, Ricardo ajustou a gravata de forma mecânica. Não sabia, naquele momento, que um simples deslize de palavras, que para ele seria apenas uma defesa de imagem, poderia se tornar a conta que cobraria a ele e aos seus superiores. Ele já havia participado de conversas em que se traçavam linhas sobre como guardar certas questões, como redirecionar clientes para canais internos, como acalmar a comunidade. Esse manual de contenção, muitas vezes, tinha uma face humana, a de empurrar para fora, de reduzir o outro a um desconforto inconveniente. A conversa marcada teve um lugar neutro, um restaurante discreto, onde as vozes se mesclam e as câmeras não ficam apontando para todos. Gabriela levou o celular no bolso, a gravação pronta, e Marina ficou em casa com o coração batendo de forma contida. Sabiam que uma palavra a mais poderia virar arma. Quando a porta do restaurante se fechou atrás de Gabriela, a tensão na casa se transformou em silêncio. Sônia ajeitou os chinelos enquanto costurava num canto. Aquela máquina Singer funcionava como metrônomo de vidas costuradas. Era trabalho, era dignidade, era memória. O som das agulhas cortando o tecido era também uma oração mansa, uma repetição de resistência. Lá fora, no bairro, as pessoas começaram a se reunir. Não era ainda uma passeata, apenas um grupo que se formava com propósito. Observar, apoiar, estar pronto. O movimento espontâneo é o tipo de força que muda o sentido das coisas. Quando a dor se torna comum, ela ganha voz que não se cala. No restaurante, a conversa entre Gabriela e o homem do banco foi curta e cheia de subtextos. Ele ofereceu coisas que soavam como tentativa de compra. Ela respondeu com firmeza. Em dado momento, a voz dele deslizou para uma frase que, para alguns, soaria apenas como uma garantia de que as coisas poderiam ser resolvidas em silêncio. Para Gabriela, foi uma confirmação do tom que já conheciam. A instituição tentava evitar exposição a qualquer custo. Do lado de fora, o celular de Gabriela começou a gravar. Ela hesitou por um segundo e então clicou no botão vermelho. A gravação começou com o tilintar dos talheres e a voz do homem do banco falando com maneiras ensaiadas. A linha que divide o suborno da negociação legítima é tênue, e quem a atravessa com intenção tem sempre um tom específico, condescendente, quase caritativo. A memória eletrônica registrou cada palavra. Enquanto a gravação avançava, Marina em casa experimentou um aperto no peito que não podia nomear. Não era medo do que vinha a ocorrer. Era o peso de saber que aquilo poderia ser decisivo. Aquela bola começava a rolar, e uma vez que rolasse, dificilmente pararia sozinha. A cena do restaurante seria para muitos o ponto em que a história mudaria de curso. Mas antes que pudesse se desdobrar em todas as consequências, nem tudo estava escrito. Naquela noite, de volta ao Capão Redondo, um fio de ansiedade cruzou as ruas. Pessoas comentavam em voz baixa. A pastora orou em silêncio. Vizinhos deixaram pratos na porta de Sônia. A cidade, que punha quem nasce na periferia à prova a cada esquina, sentiu um pequeno tremor. Algo daquela ordem histórica de coisas estava a ponto de ser questionado. E ali, no meio do nó, havia um par de chinelos, tão simples quanto uma vida inteira. Eles representavam, para quem assistia, mais do que um calçado. O direito de ser tratado com dignidade, o direito de não ser reduzido a objeto de escárnio. A resistência não vinha só das leis, mas das pessoas que insistiam em se levantar. Esse era o traço que Marina e Gabriela começaram a tensionar. A lei poderia ser a ferramenta, mas a memória coletiva seria o motor. Quando o botão de gravação foi apertado, ninguém ali sabia que aquilo chegaria a tanto.
Ainda assim, a gravação por si só era prova em trânsito. Uma prova que poderia, com perícia e técnica, ser o início de algo maior. Ao mesmo tempo, abrir o jogo assim colocava a família diante de riscos involuntários: exposição, retaliação, agressão velada. Marina ponderou todos eles, uma por uma, como quem faz contas em tempo real. A noite terminou com a família acordando cedo, com o celular de Gabriela no modo silencioso e com o rosto de Sônia sereno, mas cansado. Marina saiu para a rua, caminhando devagar, olhando para o prédio do banco ao longe. O céu amanhecia cinzento e a cidade parecia segurada por um fio. Em silêncio, ela pensou nos passos seguintes: peticionar a liminar, pedir a perícia nas imagens, protocolar o material da gravação e cuidar para que tudo fosse feito com técnica rigorosa. Cada movimento deveria ser pensado como em uma cirurgia. Uma incisão precisa evita cicatrizes maiores. É ali, nesse lugar de decisão, que o enredo começa a se adensar. A família organiza documentos, a comunidade se reúne, e do outro lado, embora ainda não visível, o poder se prepara para reagir. A escalada ainda não começou em toda a sua força, mas as primeiras peças eram colocadas. Imagens solicitadas, depoimentos assinados, uma gravação em andamento. Quem olha para fora vê uma mulher costurando. Quem olha de perto vê uma luta se armando. Fique até o final para ver como a justiça responde. Os dias que seguiriam seriam de tensão crescente. No entanto, naquele ponto inicial, as linhas estavam traçadas. Indignação na rua, técnica no fórum, possibilidade de coação por parte dos donos do poder. Marina sabia que a justiça tem seu tempo, mas também sabia que o tempo é muitas vezes costurado pelo corpo coletivo que exige resposta. Pegou um bloco de notas e escreveu a sequência de medidas: pedido de liminar, perícia nas imagens, juntada da gravação, contato com a imprensa local para providenciar a cobertura inicial. Tudo ordenado, tudo pensado. No banco, entretanto, notas internas já circulavam. Um relatório descrevia o incidente como evento isolado. Outro, mais cauteloso, pedia contenção. E há sempre aquela voz que trata a reputação como ativo líquido, pronto para ser gasto. Os passos do banco, ainda contidos, indicavam que uma posição seria tomada: acolhimento público, oferta de compensação privada e, se necessário, uso de influências para desqualificar testemunhas. Era um jogo conhecido. Marina, que tinha lido o jogo, sabia que a melhor arma era a técnica. Organizou as provas, marcou encontros com o advogado, pediu que testemunhas escrevessem o que lembravam. Havia também a necessidade de proteger a mãe. Orientou sobre não retornar sozinha ao banco, sobre ir acompanhada, sobre registrar tudo. Era um conjunto de pequenas medidas que, agregadas, formavam uma rede de proteção. No entanto, a segurança que se buscava foi testada novamente de forma brusca. Uma madrugada, quando a casa parecia mais frágil, houve barulho de portas. Não era possível saber de começo se era vento ou algo intencional. A família acordou em alerta. O coração da rua bate forte nesses instantes. Quem vive perto de grandes instituições tem consciência de que a pressão pode vir de várias frentes. Marina desceu as escadas devagar e encontrou a Feira da Manhã já com vida no quarteirão. Um grupo de jovens do bairro fazia folga para conversar. A dona do mercadinho anunciava ofertas. Não havia invasores naquela manhã, apenas a vida que continuava. E, ao mesmo tempo, a sensação de que algo maior se aproximava. O jogo, que começa com uma risada, pode acabar em muitos desfechos. Por isso, a família decidiu seguir construindo prova, redes de apoio e estratégia. No horizonte, de concreto e vidro, o banco continuava erguido, alheio às pequenas vidas que resistiam ao seu redor. Mas o que parecia desproporcional começava a ter contraponto. Uma comunidade que não aceitaria o silêncio, uma família preparada para agir com técnica.
e uma gravação próxima de tornar público o que antes cabia só ao balcão. Era a hora de medir forças, e ninguém ali ainda sabia o que um gesto, aquele riso, desencadearia de forma definitiva. Contudo, todos percebiam que algo tinha mudado. Quando a cidade acordou para o segundo dia depois do incidente, havia um sentimento coletivo novo. A possibilidade de que a dignidade, uma a uma, pudesse ser recuperada. E Sônia, sentada à mesa, costurando com as mãos que lhe tinham sido companheiras por décadas, olhava os chinelos com um olhar que não era de vítima, mas de quem tinha mais histórias que a vida podia reduzir. Havia ali, entre pontas de linha e retalhos, um começo de trama que seria difícil de apagar. A gravação do restaurante ficou guardada como se fosse uma moeda rara, não só pelo que mostrava, mas pela possibilidade de desatar nós que pareciam tão bem costurados. Quando Gabriela apertou o botão vermelho, o homem do banco acreditou falar entre paredes e toalhas. Como sempre, subestimou a tecnologia das pernas de quem acredita que o mundo é seu sem precisar provar nada. Ele falou. Falou de males necessários, de repasses discretos, de uma prática que não era só dele. E nominar pessoas demais naquela conversa foi o mesmo que abrir uma caixa onde moram ratos e documentos embolados. No entanto, a sorte tem curvas. No minuto em que a voz de Ricardo ficou mais solta, um garçom se aproximou e a mão de Gabriela tremeu. O celular caiu. O piso tilintou. O aparelho deslizou por entre o carpete e, quando finalmente parou, o vídeo mostrava cortes bruscos, mensagens de erro. Ela tentou recuperar. A raiva deu lugar a uma calma prática. Guardou o arquivo corrompido, ligou para quem deveria ligar e voltou para casa com o coração batendo rápido, mas o rosto duro. Não havia certeza de que aquilo bastaria, mas havia chance. Na manhã seguinte, a casa estava em estado de prontidão. A comunidade não se permitia dispersar. Era preciso transformar a suspeita em prova concreta. Dr. Figueiredo recomendou cautela. A peça existe, mas não é indestrutível. Precisamos de perícia, precisamos provar a cadeia de custódia. Marina orientou que o arquivo tivesse backup em locais diferentes, que fossem feitas cópias e que qualquer upload fosse feito em cadeia técnica, com lacre de hash e envio a um terceiro confiável. Eram termos que soavam secos, mas que naquela cozinha tinham o som de uma rede de proteção. Gabriela tentou subir o arquivo para a nuvem em um computador da casa de uma amiga. Fez tudo correto, ou quase. O sinal de internet vacilou, a barra de upload travou. No momento em que parecia que a peça eletrônica escaparia das mãos invisíveis que sempre vigiam, alguém bateu na porta. Era a vizinha trazendo um pacote de pão. No mesmo dia, a casa recebeu uma visita inesperada. Por volta do meio-dia, uma viatura estacionou em frente, 2 policiais em farda mentalmente deslocados. O delegado Fonseca alegou estar investigando uma denúncia anônima sobre desordem. Uma desculpa frouxa, com cheiro de algo ensaiado. O afã de controlar a situação mostrou-se logo. Um homem uniformizado perguntou educadamente se poderiam ver o celular, como quem pede uma ajuda. Gabriela recusou-se. Ela sabia do risco. Sabia que aparelhos e arquivos podiam desaparecer dentro do sistema como se tivessem sido tragados por uma máquina. A recusa aumentou o desgaste. O tom foi subindo. Fonseca fez questão de anotar tudo, com a calma de quem escreve um roteiro já escrito. Na mesma tarde, houve um boato. Vizinhos dizem que alguém levou um malote da casa. A informação era parcialmente verdadeira e parcialmente invenção. Criava-se um pano de fumaça. Pouco depois, a casa foi revistada. Portas entreabertas, tudo remexido, gavetas espalhadas. Não houve agressões físicas. O que houve foi um gesto de intimidação calculado. Abrir a gaveta onde Sônia guardava seus poucos documentos, virar a foto do marido de cabeça para baixo, como quem faz sinal de que a história que aquela família guardava poderia virar peça de exposição.
Levaram o computador da amiga, onde estava a cópia em processo de upload. Saíram com pastas que pareciam pesadas de papéis, de um peso que não era apenas documental, era simbólico. A sensação na casa foi de que o inimigo havia tocado o pouco que tinham. A noite na delegacia foi um nó apertado. Gabriela foi levada para prestar esclarecimentos. Não houve prisão formal, mas o constrangimento foi a mão que batia no ombro sem mostrar rosto. Lá dentro, a sala cheirava a detergente e café frio. Um policial disse em voz baixa que seria melhor não mexer muito. Outro deixou uma ameaça quase casual. Tem gente que não gosta de barulho. Naquele momento, a sala virou uma câmara onde o silêncio tinha o peso de chumbo. Quem vivia na periferia entende esse tipo de silêncio. Entende também o som de uma gravata apertando o pescoço de um direito. Marina, do lado de fora, manteve-se calculista. Sabia que uma reação impensada poderia transformar aquilo em tragédia. Chamou advogados, falou com amigos do fórum que se dispuseram a vigiar os passos processuais. Pediu a juntada imediata de um pedido de preservação de imagens no fórum, não como juíza, mas como parte interessada, orientando a estratégia, juntando provas com auxílio do advogado que assinaria. Ao mesmo tempo, entrou com uma representação na Corregedoria da Polícia, pedindo apuração da conduta dos agentes que revistaram a casa. Um movimento que tinha duas funções: expor a violência institucional e tentar frear a escalada de intimidações. A reação do banco tornou-se mais dura. Documentos vazaram ou foram plantados, sugerindo que a família tinha antecedentes de conflitos. Boatos sobre envolvimento com grupos de protesto circularam em redes. O jurídico do banco aumentou a pressão. Notificações extrajudiciais, advertências sobre circulação de áudio. O tom mudou de conciliação para ameaça formal. Em reuniões internas, conversas envoltas de descoento. Se essa história crescer, tem que ter uma resposta. E o inequívoco: respostas que não raramente se traduzem em uso de influência sobre órgãos que deveriam ser isentos. Foi nesse clima que algo mais sinistro se desenhou: a montagem de um flagrante. Numa sexta-feira, quando a cidade respirava já o cansaço da semana, Gabriela saía do salão de cabeleireiro com uma sacola de compras. Havia na rua um carro parado, homens com semblante duro e olhos de quem executa ordens. Uma abordagem quase banal, um pedido para a revista, palavras ásperas, e no bolso do casaco de Gabriela, eis que aparece um envelope com dinheiro. Encontrei isso com ela, disse um dos homens com um sorriso de quem encontrara um bilhete escondido. A cena era rápida, encenada, e a exigência seguiu o roteiro. Condução à delegacia, alegação de receptação, fotografias de cena. A montagem pretendeu transformar a acusadora em acusada. No entanto, alguns passos tinham sido previstos. Dr. Figueiredo, que sempre fizera seu ofício com a métrica de um sax em jazz, sabia como desmontar uma encenação quando os ruídos não se alinhavam. A defesa apontou contradições, testemunhas que podiam atestar os instantes anteriores, câmeras de rua com ângulos que mostravam homens saindo de um veículo em atitude suspeita, marcas de calçado que não batem com a narrativa plantada. Ainda assim, o processo correu e Gabriela passou uma madrugada tensa em uma cela improvisada, entre o medo e a indignação. No silêncio daquela noite, a família sentiu a mão do aparelho estatal se mover, pesada, sobre suas cabeças. Foi quando a narrativa técnica virou escudo. Marina e o advogado insistiram em perícias e requereram quebra de sigilos. Dos telefones das pessoas que participaram da abordagem, do carro que esteve na rua, das comunicações entre o banco e a delegacia. Em paralelo, houve iniciativa externa. Um jornalista local, que vinha acompanhando o caso desde o começo, passou a investigar as conexões e pediu à família uma cópia do arquivo corrompido. Houve receio inicial. Quem expõe, corre riscos.
Mas decidiram arriscar. O jornalista levou o material a uma redação que tinha acesso a peritos independentes. A notícia começou a ganhar substrato. A perícia digital foi meticulosa. Os peritos conseguiram recuperar trechos do arquivo e, com técnica, reconstruir a fala de Ricardo, fragmento por fragmento. Entre as falas costuradas, havia um trecho claro onde o gerente se referia à mala como forma de descrever repasses para favores específicos e a mencionar, sem cerimônia, nomes de contato que apareciam em planilhas vazadas por um funcionário anônimo semanas antes. A perícia deu também outro presente: registros de logs que demonstravam tentativas sistemáticas de apagar cópias do arquivo e acessos não autorizados ao aparelho de Gabriela por dispositivos com endereços IP ligados às sedes bancárias. A prova técnica começou a brilhar como as costuras de um tecido antigo sendo desamarrado. Com esses indícios nas mãos, o Ministério Público local passou a investigar. A sequência foi rápida: denúncia formal por abuso de autoridade, fraude processual e indícios de lavagem de dinheiro. A Corregedoria da Polícia, ao receber formalmente as suspeitas de participação de agentes em montagem de flagrante, autorizou a abertura de sindicância. Aquele que parecia ser o poder de sempre, que costumava se fechar, abriu uma fissura suficiente para que a luz atravessasse. Quando a imprensa entrou na cena com a força que só uma manchete pode ter, a câmera mudou o ângulo do enredo. Imagens das mãos de Sônia costurando, fotos dos chinelos no chão do banco, o áudio reconstruído e os relatos da vizinhança passaram a circular. Nas redes, pessoas comuns começaram a questionar o que assumiam ser natural. Na sequência, a Ordem dos Advogados e entidades de direitos humanos se manifestaram, exigindo apuração e responsabilização. Pressão pública e técnica se cruzaram, e ali nasceu uma força que nenhum departamento jurídico poderia facilmente inventariar. A resposta jurídica também não ficou passiva. Foi requerida prisão preventiva para alguns investigados, inclusive para Ricardo, a fim de evitar destruição de provas e intimidação de testemunhas. Em uma operação coordenada pela Corregedoria e pelo Ministério Público, acompanhada por jornalistas e por representantes da OAB, houve mandados de busca e apreensão na sede do banco. Armas de papel foram retiradas. Notas fiscais forjadas, contratos com assinaturas suspeitas, transferências que não batiam com a prestação declarada. Encontraram-se registros que apontavam para um sistema de distribuição de valores a terceiros, alguns destinados a pessoas que, no curso do inquérito, surgiram como prestanomes. Era a montagem de um mapa de fluxo que ligava o banco a redes de influência. A prisão de Ricardo foi menos grandiosa do que se imagina em filmes. Não houve correntes, apenas algemas discretas e a derrota no olhar. Um novo tipo de ruído que a riqueza não compra. O ruído da perda de controle. Para Arnaldo, a pressão aumentou. Ele tentou, através de contatos, negociar um acordo ou uma saída que poupasse sua imagem. Mas quando os indícios juntaram-se a provas materiais, a corda das conveniências rompeu. O projeto de blindagem desabou no mesmo dia em que o carro da polícia deixou a sede do banco com pastas lacradas. A sequência de operações trouxe à luz outro personagem sombrio, o chefe do jurídico, Dr. Peixoto, cujas ações variavam entre a tentativa de mitigar danos e a articulação com atores externos que pudessem estancar o vazamento. Ele não era um vilão unidimensional. Era alguém que nascera no jogo das garantias institucionais e que, convencido de que o fim justificava os meios, cruzou linhas que não poderia mais negar. Em interrogatórios mais tarde, tentou justificar-se. Protegia a instituição, disse, mas a ideia de proteger uma marca não pode eclipsar a lei sem pagar preço.
Na periferia, Sônia acompanhava tudo com olhos que já conheciam muitos fins de novelo. Para ela, a busca não era pela punição em si, mas por reconhecimento, que o gesto do gerente fosse nomeado pelo que foi, humilhação. Quando as notícias de prisões começaram a sair, sentiu uma mistura de alívio e estranheza. Não havia no rosto dela o jeito de celebrante de ódio. Havia uma delicada aceitação de que algo de seu tempo fora restituído. A família respirou. Mas a guerra não acabou. Processos, recursos e tentativas de apaziguamento institucional ainda se sucederiam meses a fio. No processo criminal, a peça-chave foi o áudio, complementada por registros bancários e comunicações internas. Provas materiais coincidiram. Transferências registradas em períodos de evento, testemunhos de funcionários que, por medo e depois por remorso, decidiram colaborar. Alguns policiais foram denunciados por participação na montagem do flagrante. O delegado Fonseca, entre outros, passou a responder por abuso de autoridade e coação. A justiça, em sua marcha lenta e tensa, começou a fazer o que precisava: conectar ações a consequências. O julgamento teve momentos de exposição dolorosa. Houve depoimentos públicos de pessoas que trabalhavam no banco e que contaram, com voz trêmula, como havia sido a pressão para resolver situações que incomodavam a alta cúpula. Tiveram também momentos de estratégia jurídica refinada. A defesa tentou minar a prova técnica, alegando manipulação de arquivos. Os peritos, com paciência e método, mostraram as trilhas digitais. A linha do tempo foi empreendida com precisão. Datas de uploads, tentativas de apagamento, contatos entre indivíduos cujos registros hoje eram palavras em tabelas que não perdoavam omissão. Ao final, a sentença reconheceu a gravidade dos atos. Os réus foram condenados por crimes que mesclavam responsabilidade civil e penal, abuso de poder, fraude, lavagem de dinheiro e coação de testemunhas. As penas variaram, ajustadas ao grau de envolvimento, mas foram firmes o suficiente para que uma mensagem se espalhasse. A institucionalidade não era manto que resguardasse todos os seus executores, e a impunidade deixara de ser um valor cultural naquela história. A indenização determinada pelo juízo teve dois lados: compensatória para Sônia e medidas voltadas à comunidade. O juiz, ao explicar a sentença, utilizou termos que poderiam soar jurídicos, mas que traduziram uma percepção social. Havia dano moral coletivo, havia necessidade de reparar não apenas a pessoa que sofreu, mas o tecido social que foi rasgado por aquele ato. Parte da reparação foi destinada à criação de um fundo para assistência às vítimas de humilhação e discriminação no atendimento ao público, e outra reserva foi destinada a um projeto de capacitação e geração de trabalho no Capão Redondo. A antiga sede do banco passou por intervenção administrativa. Uma fiscalização mais ampla identificou fragilidades de governança e operações que exigiam revisão. Alguns executivos trocaram de nome. O próprio banco sofreu multas e, mais tarde, passou por reestruturação de governança corporativa. Não foi um fim espetacular, mas foi um reconhecimento de que o tecido institucional precisava ser reajustado. E o que ficou depois? Sônia, que sempre teve as mãos cobertas de costura, decidiu usar o resultado para costurar algo além de roupas. Participou com as filhas na fundação do Instituto Sônia Maria. O Instituto nasceu pequeno, como a vontade de quem sabe que grandes causas começam com pequenos gestos: aulas de costura para mulheres que precisavam de renda, assessoria jurídica popular para casos de desumanização no atendimento público, rodas de conversa sobre direitos e cidadania. Gabriela assumiu a direção operacional. Marina, mantendo-se prudente quanto ao seu cargo público, participou como conselheira técnica, garantindo que o Instituto preservasse independência e isenção. O primeiro projeto do Instituto foi justamente estampar dignidade em pequenos atos. Um programa de
atendimento com respeito, ofereceu oficinas para funcionários de serviços públicos e privados, compartilhando com quem se dispõe a ouvir o que significa tratar o outro com humanidade. Ninguém ali prometia milagres. Prometiam escuta, protocolos, uma nova cultura de atendimento que não tratasse o ser humano como sinal de ruído num fluxo de operações. Sônia teve a chance de contar sua história em praças e encontros. Falou poucas vezes, como sempre fizera diante da máquina, com voz firme e simples. Contou sobre a sensação de ter sido reduzida a um par de chinelos no chão polido e como aquilo a fez compreender que dignidade é prática cotidiana. Lembrou que não queria ver homens presos por prazer. Quero ver que ninguém mais pense que pode fazer com o outro o que fez comigo. Havia em suas palavras uma lucidez rara, a justa indignação que busca transformação e não espetáculo. A cidade prestou atenção. Não foi só porque houve prisões, foi porque havia um exemplo de que denunciar e insistir pode surtir efeito. O caso se tornou um ponto de referência em rodas de formação cívica. Escolas convidavam Marina para conversar com estudantes sobre justiça. Movimentos sociais usavam a narrativa como estudo de caso para debater relação entre poder econômico e vulnerabilidades sociais. O Instituto Sônia Maria criou uma rede de defesa que, anos depois, já havia atendido centenas de pessoas. Para Marina, a caminhada seguiu complexa. A experiência deixou marcas e também maior convicção sobre limites e responsabilidades. Manteve sua toga, mas tomava decisões com uma consciência acesa sobre o peso das instituições. Houve pressão para que ela se expusesse, para que atuasse de maneira pública, para que aceitasse entrevistas. Marina manteve uma postura que misturava prudência e presença. Participava de painéis, escrevia textos reflexivos, dialogava com colegas no tribunal. Sabia que o caso da mãe era delicado para sua própria carreira. Por isso, nunca presidiu nem participou diretamente de qualquer julgamento que tangenciasse o banco. Fez questão de que sua atuação fosse sempre nos limites da ética judicial. Gabriela encontrou no Instituto uma missão que canalizou sua energia. Liderou campanhas de arrecadação de insumos para oficinas, criou uma rede de voluntariado que mobilizou costureiras da região e transformou a antiga sala de costura de Sônia num ponto de ensino. As aulas eram simples, um ponto reto, alinhavo, como se cada ponto fosse um gesto de reconstrução. O som das máquinas Singer virou de novo trilha sonora. Mas agora, as mãos que costuravam ensinavam outras mãos a costurar também suas vidas. O processo de responsabilização teve efeitos colaterais. Nem todo mundo concordou com a sequência dos acontecimentos. Houve apelos, recursos e alguma tentativa de reescrever a narrativa. Mas no balanço, o reconhecimento judicial e a mobilização social produziram um novo cenário. Práticas de compliance foram reforçadas em bancos de médio porte. Protocolos de atendimento foram revistos. A ideia de que clientes, especialmente idosos e moradores de periferia, deveriam ser tratados com especial cuidado, virou pauta de mesas redondas e formulação de políticas internas. Não foi apenas uma vitória pessoal, foi um empurrão institucional. No Capão Redondo, a vida continuou com sua dureza e com sua ternura. As manhãs tinham o cheiro do café, as crianças jogavam bola nas ruas e a máquina de costura de Sônia, que antes rangia sozinha, passou a ter um movimento coletivo. As histórias de pequenas humilhações continuaram a existir, como em qualquer lugar do mundo, mas havia alguém a mais na linha de defesa. O instituto, as redes de advogadas, as conversas nas igrejas e nas praças. A memória coletiva começou a carregar com mais firmeza a lição de que indignação organizada tem força. Num dia de festa que parecia encaixar-se naturalmente, o Instituto inaugurou uma pequena sede. Havia mesas com retalhos, um café comunitário e uma parede com fotos das trajetórias.
A imagem de Sônia com os chinelos, claro, estava lá, mas ao lado dela havia outras. Jovens em oficinas, famílias recebendo orientação, uma placa simples que dizia dignidade em cada ponto. O evento foi modesto. Houve discursos curtos, lágrimas contidas e muita gente que bateu palmas com alegria que vinha de saber que havia plantado algo. Sônia apareceu com um par de chinelos novos. Brancos, simples, comprados com parte da indenização que ela quis usar para isso. Não precisava muito. Colocou-os, olhou para os antigos, guardou os velhos numa caixinha que recebeu um lugar especial na nova sede. Guardei para me lembrar do que não quero mais, disse ela a quem perguntou, e sua voz percorreu a sala como uma lembrança boa e firme. A metáfora era evidente. Os chinelos velhos não foram jogados fora, tornaram-se relicário de uma lição coletiva. O legado que brotou continuou a se tecer. O Instituto criou um projeto que financiava pequenos consertos de equipamentos e ajudava pessoas idosas a terem transporte para serviços públicos, porque agir com dignidade, de fato, envolve mais do que punir. Envolve criar meios para que a vida das pessoas seja vista como importante. Ao mesmo tempo, advogado e juíza continuaram a trabalhar em redes de proteção jurídica, oferecendo oficinas sobre direitos do consumidor, atendimento preferencial e o que fazer quando se é humilhado em serviço. A história chegou a instituições de ensino jurídico, que passearam sobre o caso em seminários. Houve quem estudasse as rotas de prova, a perícia digital que reconstruiu um arquivo aparentemente perdido. A tecnologia teve papel crucial e o caso tornou-se exemplo de como provas digitais, quando bem tratadas, traduzem-se em fatos que os tribunais podem abraçar. Nada ali foi mágico nem instantâneo. Foi o trabalho paciente de pessoas comprometidas em mostrar que o direito, com técnica e coragem, pode sim servir àqueles que raramente têm voz. A cidade, por sua vez, não esqueceu. A narrativa dos chinelos permaneceu como metáfora em muitos debates, colóquios sobre desigualdade, rodas de leitura, jornais que revisitaram o caso nos aniversários. Houve também críticas de que a história foi mediatizada, de que a vítima foi exposta, todas importantes para o balanço ético. O que se procurou sempre foi manter a centralidade da dignidade de Sônia. Lembrar que a sua vida não foi reduzida a algo que pudesse render cliques. Anos depois, ao atravessar a praça onde o Instituto promovia aulas, alguém notou um pequeno painel. Nele, havia uma frase simples, costurada em tecido. Quem costura, repara. Era tanto descrição quanto promessa. A costura, ali, era ato de cuidado que se estendia. Técnica que conserta roupa, sim, mas também tecido social que se recompõe. Cada ponto era um gesto de resistência e de esperança. Marina seguiu na magistratura. Continuou a estudar, a ler, a ensinar jovens estagiários. Sua conduta sempre lembrava o cuidado com o qual representam o poder público. Aprendeu que a autoridade, quando exercida com medida e empatia, não anula a justiça. Aprendeu também a desconfiar de soluções fáceis e a valorizar a articulação entre prova técnica e ação coletiva. Foi convidada algumas vezes a palestrar sobre ética e jurisdição. Aceitou, mas com a prática de uma pessoa que sabe que as palavras têm limites e que o trabalho cotidiano é o que transforma a realidade. Gabriela, no Instituto, lembrava constantemente que luta e carinho podem ser a mesma mão. Organizou campanhas de arrecadação, manteve redes de proteção para famílias que sofriam violência institucional e ensinou a cidade a olhar com mais cuidado para quem está à sua frente. O trabalho, para ela, não terminou com uma sentença. Era a construção de um ambiente onde meninas, mulheres e idosos pudessem ir ao banco sem medo de serem reduzidos a objeto de chacota. Sônia viveu o resto de seus dias com a paz de quem ao menos viu algo se mover. Não por orgulho de ver inimigos na cadeia, mas por ter visto que a sua dor não foi silenciada.
Em um aniversário do instituto, ela caminhou pela sala com os chinelos novos, sentou-se perto da máquina Singer e deu as mãos às alunas mais jovens, como se transmitisse, por toque, a técnica e a coragem. No fim, a narrativa que começara com uma risada que cortou o saguão do banco, convertida-se em lição. Poder pode ferir, mas também pode ser confrontado. A justiça, quando alimentada por prova técnica e por coragem coletiva, tornou-se instrumento de reparação. A cidade aprendeu que a memória é um fio que liga pessoas, que as histórias contadas em voz alta têm força e que instituições anteriores precisam ser cobradas, não com ódio, mas com determinação. E os chinelos? Ficaram como símbolo. Não foram troféu de vitória, foram lembrança de que mais importantes que objetos são as pessoas que os usam. O Instituto Sônia Maria passou a oferecer oficinas em que se consertavam chinelos, e essa foi a piada afetuosa que o bairro usava. Aqui consertamos chinelos e dignidades. Ria-se com ternura, porque cada ato de conserto tinha a graça de quem dá um novo uso a algo antigo. No encerramento formal do processo, quando os autos foram baixados e as cortinas das audiências foram guardadas, alguém perguntou a Sônia o que ela diria para quem enfrenta humilhações diárias em filas, balcões e guichês. Ela olhou para as mãos, mãos calejadas, mãos que sabiam dobrar tecido, alinhar fios, e respondeu com a simplicidade que sempre a marcou: não se cale, chame gente junto, o trapo vira bandeira quando muitos costuram. A frase virou lema em panfletos do Instituto e em rodas comunitárias, e carregava o sentido de que a dignidade se sustenta quando há cuidado coletivo. A cidade continuou a ser complexa. Injustiças surgiram e surgirão sempre. Mas o caso trouxe algo que permanece: a ideia de que a indignação organizada, aliada ao trabalho técnico e honesto, pode abrir caminhos. Não garantiu que todos os poderosos mudassem, nem apagou as rachaduras históricas, mas mostrou que resistência tem formas, que a lei pode ser instrumento de proteção e que, no fim, o que se busca é a construção de um tecido social onde ninguém mais precise ser reduzido a objeto de riso. Quando, anos depois, uma jovem costureira do bairro visitou o instituto e viu a foto de Sônia com os chinelos alinhados na parede, perguntou por que aquela imagem era tão importante. Gabriela explicou que, além de ser um retrato, era um convite. Olhe bem, é possível mudar o que nos parece natural. A jovem sorriu, pegou uma agulha na mesa e, como quem aceita um desafio simples, começou a costurar. Se esta história tocou você, compartilhe e inscreva-se para que mais vozes encontrem espaço e para que a lembrança de Sônia e de todos que lutaram juntos siga viva.